Esse dom tão especial do nosso irmão Gibson. E os irmãos hoje também receberam aí esse lindo marcador, né? Que os irmãos tenham para recordar e recomendar a outras igrejas esse belíssimo dom que Deus concedeu a este nosso amado irmão e que hoje vai abrilhantar o culto desta manhã. Meus queridos e amados irmãos, logo no hall de entrada de nosso santuário, os irmãos vão encontrar estes dois panfletos. Um deles é divulgando e falando das festividades de Natal, né? Este mês de dezembro, nossa igreja vai estar lembrando com muita gratidão, amor, esta data tão especial para nós, os cristãos. Eu sei que no Brasil, de uns tempos para cá, se discute muito o festejo e a celebração do Natal. Afinal de contas, dizem alguns, a Bíblia não diz a data do nascimento de Jesus, graças a Deus, que seria uma temeridade a gente ter o registro de nascimento do Deus, do infinito, né? A Bíblia é absolutamente habilidosa, mas certo é e verdadeiro é que o Deus Criador dos céus e da terra se fez homem e encarnou-se no ventre de Maria e se fez realidade na história. E a tradição cristã nos recomenda, nos estimula a todo ano lembrarmos e darmos testemunho ao mundo de que o Redentor é uma realidade e faz parte das nossas vidas. Há duas datas muito significativas para a fé cristã e que a igreja
deve celebrar sempre, com muito empenho, com zelo. Uma delas é o Natal. Nasceu o Salvador. E a palavra nasceu aqui deve ser sempre entendida pelos cristãos, que é uma expressão para falar da forma humana, da realidade do Deus encarnado. Porque nós sabemos que Cristo sempre existiu e sempre existirá. E a segunda data, igualmente importante, é a data que nós chamamos de Páscoa, que nos traz à memória o sofrimento, a dor de Jesus Cristo, como preço pelo resgate das nossas vidas. E eu quero aqui, como pastor, trazer uma palavra aos amados irmãos. Você que é cristão, não brinque com a sua fé. Leve a sério o Evangelho de Jesus. Leve a sério o Evangelho de Jesus. Essa semana eu coloquei no meu story, no Zap, um texto em que eu digo o seguinte: a nossa oração tem de ser a nossa vida. Não se pode orar e viver diferente do que se ora. Isso é um grave erro. E lembre os irmãos, hoje no Brasil nós estamos com muito medo do judiciário, mas eu quero dizer aos irmãos que o judiciário humano está muito longe da justiça divina. A Bíblia diz assim: dura coisa é cair. Eu quero esse negócio mais forte. Dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Coisa séria, hein? Todos nós um dia vamos chegar lá e vamos dar conta da nossa vida. Natal, meus amados irmãos, é um reconhecimento de que o Salvador se fez homem para pagar na cruz do Calvário o resgate das nossas vidas. E a nossa igreja está com esse folhetim. O irmão à saída, no finalzinho do culto, pode pegar o seu folhetim, entregar para o seu filho, para o seu irmão, para o seu amigo, divulgando as festividades e a celebração do Natal. Um outro folheto que o irmão vai encontrar também lá no hall de entrada do nosso santuário é esse folhetinho aqui, onde tem todas as atividades da igreja no decorrer da semana. Porque a gente diz assim para alguém: vem visitar a nossa igreja. Qual que é a sua igreja? Igreja Batista das Alterosas, ali no Padre Eustáquio, na rua aí Tororó. Mas a gente não tem nenhum folhetinho, nada para entregar àquela pessoa. Agora o irmão tem. Esse folhetinho aqui tem as atividades da igreja, tem o nosso canal no YouTube, tem o nosso Instagram, né? O nosso e-mail, o nosso endereço, o nosso telefone, e no verso tem uma pequena mensagem sobre a nossa igreja. Então o irmão pode pegar ali no hall de entradas da nossa igreja. E nesse folhetinho aqui, no boletim, os irmãos têm a foto do nosso sonho, não é verdade? O nosso sonho está retratado aqui no boletim, porque com a graça de Deus será um dia realidade, né? A reforma do nosso santuário. Mas aqui, neste folheto, o irmão tem a foto do templo atual, né? Para a pessoa chegar aqui e não ficar procurando o nosso sonho, encontrar a nossa realidade, tá certo? Também, meus queridos irmãos, eu quero destacar, está aí no nosso boletim, que domingo, sábado, às 14 horas, nós temos o encontro da maturidade, não é? Então o irmão faz parte do grupo da maturidade, quase toda a nossa igreja. Menos o pastor, que só tem 18 anos, mas os demais.
Vou repetir não. Então veja bem, sábado às 14 horas, o último encontro que tivemos foi lindo, foi gostoso, foi criativo, e este agora também promete a mesma alegria, até porque é um momento de confraternização de Natal. A irmã Silvana juntamente com o nosso Ministério de Ação Social, todos os anos promove o que nós chamamos aqui em nossa igreja de cestas natalinas. A irmã Silvana está aí? Ah, está aí. Quer dar uma palavra nesse sentido, irmã? Nós estamos viajando numa viagem missionária no dia 10 e 11 de dezembro. Vamos a Paracatu, que é uma igreja que a nossa igreja coopera, e ali está o casal de missionários, o irmão Daniel e a sua esposa, a irmã Mari. Nós queremos também compartilhar com eles desta belíssima iniciativa de nossa igreja, que são as cestas natalinas. Eu vou deixar a irmã Silvana falar um pouquinho sobre isso. Bom dia. Na verdade, essa ideia não é minha, eu estou só levando adiante, tá? Essa ideia não começou comigo, não. Outras pessoas já tinham esse sonho, já tinham esse projeto, e a gente está levando a ideia adiante, tá? Nós começamos hoje na EBD a Operação Formiguinhas. O que é formiguinhas? O que é isso? Lá na EBD, nós estamos vendo isso, a questão do trabalho. E para o próximo domingo, a EBD vai estar fazendo um trabalho, né? Um para casa. E qual que é esse para casa? Nós vamos estar organizando uma cesta que o pastor vai levar no dia 11 para Paracatu, para a cidade de Paracatu. Então, o para casa da EBD vai ser isso: organizar uma cesta das pessoas que estavam lá. Organizar uma cesta, e essa cesta vai ser levada para a cidade de Paracatu. O pastor vai levar. Tá? E aí, qual que é a nossa ideia? Né? Que esse projeto, que esse sonho, que isso seja, que alcance a igreja, que as outras pessoas também abracem essa ideia. Tá? Então, no domingo que vem, nós vamos estar trazendo o nosso para casa para vocês verem. Espero que todos os alunos façam. Espero mesmo. E aí depois a igreja vai ter a oportunidade de participar, tá? Então, para o próximo domingo, a nossa responsabilidade é muito grande do EBD. Nós vamos estar fazendo um para casa muito bonito, né? Que é essa questão da cesta natalina para a cidade de Paracatu, para o Daniel, tá? Eu conto com os meus alunos da EBD, tem um grupo muito bonito no presencial, muito bonito mesmo. São pessoas que estão participando comigo, estão me ajudando. Online também, mas no presencial vai começar esse projeto. E qual que é a nossa ideia? A ideia das formiguinhas, do formigueiro que estava lá hoje, que a gente prendeu com as formiguinhas hoje. É que essa ideia alcance a igreja como um todo, tá? Então, no domingo que vem, vocês vão ver o nosso para casa, tá? Espero que vocês estejam aqui, se essa realmente for a vontade de Deus, para a gente ver o para casa, e que esse para casa, né, essa ideia, ela alcance a igreja como um todo. Vamos nos colocar em pé, meus amados irmãos. Irmão, nosso diácono Elton nos levará a Deus em oração. Deus, nosso Pai, nós agradecemos, Senhor, por esse dia, agradecemos pela tua igreja, agradecemos, Senhor, pela presença do irmão Guido conosco, do irmão Cleverson. Que tu estejas, Senhor, abençoando este culto, e que este culto possa ser agradável a ti. Sustenta a tua igreja, Senhor, sustenta os missionários da tua igreja, sustenta o nosso pastor, ministro de música, e que essa igreja seja instrumento nas tuas mãos. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meus irmãos. Estamos aqui para celebrar ao Senhor da música. Nós estamos encerrando o mês da música e com os sinos. Um culto cantado sobre o cantor cristão, né, com os hinos do cantor cristão e com os sinos. Então, neste momento, em oração silenciosa, vamos acompanhar Vencendo Vem Jesus. Vencendo vem Jesus.
E você todos, a gente está ouvindo a gente tem um enlevo espiritual ao ouvir esses hinos. Nesse momento eu convido os irmãos para se colocar em pé, cantando nossa fé em Deus com hinos de louvor. E nós vamos cantar hinos de louvor ao nosso Deus. Louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso. A sua majestade é acima da terra e do céu. Ele é o teu louvor e o teu Deus que te fez estas grandes e temíveis coisas que os teus olhos têm visto. Vinde, adoremos e prostremos-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Podem sentar e vamos cantar com os filhos.
da nossa vida e dos nossos bens. Nessa semana, tem alguns irmãos fazendo aniversário. E eu gostaria que os irmãos que estivessem presentes, estivessem aqui à frente para nós orarmos, né, com eles. Hoje é Esther, a Esther está lá nos Estados Unidos, mas eu convido o seu esposo, o diácono Elton, que venha receber um cartãozinho para Esther. A Isabelle, esposa do Tiago Meirelles, né? Missionários, eles estão em São Paulo, na terça-feira. Na quarta-feira, o Tiago Loures. Dia 1º, quinta-feira, Otávio. Otávio, vem aqui, por favor. Na quinta-feira também nós temos boda de turmalina, 16 anos, do Amável e da Nilza. Eu gostaria de ele está aí, Amável? Não, né? Mas a Josefina, o Alessandra também. Alessandra, receba o cartão, entregue para o seu irmão fazer favor. Em nome da nossa igreja. E sexta-feira, bodas de ametista, né, de 50 anos, do diácono Milton Fonseca e da diaconisa Maria Celeste. Eles não estão aqui. Meus irmãos. Irmão Josué é dia 1º de dezembro também. Ah, sim, é porque eu estava com a minha lista, desculpa. A minha lista não estava ainda. Obrigada. Dia 1º de dezembro também, o diácono Josué. É porque ele ele retornou para a nossa igreja e a minha lista não estava atualizada. Desculpa, Josué. E nós também estamos felizes, porque nós estávamos orando e vamos continuar orando pela dona Mirinai, nossa irmã Mirinai. E ela vai ter alta hoje. E nós temos aqui os filhos dela, né, a Cláudia e o Carlinhos, que também é pastor, José Carlinhos para... A gente tem muito tempo, né, de conhecimento. E nós somos gratos a Deus. Fiquem em pé, por favor, só para a igreja conhecer. Nós agradecemos também a presença dos visitantes. Você pode sentar. Vamos continuar orando pela dona Mirinai. Ela vai ter alta hoje, sem nenhuma sequela. Só Deus. Só Deus. É por isso que nós temos que cantar hinos de conforto, de confiança, porque só Deus, que é o nosso sustentador e o nosso provedor. Então nós vamos orar nesse momento agradecendo, né, pela vida dos nossos irmãos aniversariantes da semana, pela dona Mirinai e outros enfermos da nossa igreja. Nós sabemos que tem muitos irmãos nesse final de ano, né, com muitos problemas de saúde. Nós vamos orar por eles também. Senhor Jesus, queremos te agradecer, porque é um grande privilégio nós estarmos aqui juntos, reunidos como família, para louvarmos o teu nome. Receba, Senhor, este culto como um cheiro suave até o teu trono. Senhor, neste momento agora, nós queremos colocar a vida dos nossos irmãos que fazem aniversário esta semana. Que o Senhor possa continuar dando a eles força, sabedoria, discernimento, e que eles possam continuar sendo fiéis a Ti. Senhor, também estamos aqui para agradecer pelo milagre, pela maravilha que o Senhor tem feito na vida da dona Mirinai. E te agradecemos porque, pelas Tuas misericórdias e pelo Teu poder, ela vai poder retornar à sua casa sem sequelas, e que o Senhor continue abençoando nessa recuperação. Pedimos também por outros irmãos da nossa igreja. Senhor, o Senhor sabe do coração, sabe da necessidade, sabe das enfermidades de cada um. Que o Senhor venha atender o pedido de cada um dos nossos irmãos. Continue conosco, isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Que mente privilegiada, hein, irmão? Sinceramente, me ajuda aí. Que coisa. Ele vai esquecer um dos hinos. Ele vai esquecer um dos sinos. Não esquece.
Graças a Deus, ainda bem. Meus irmãos, nós estamos aí no nosso boletim com a campanha Oferta de Gratidão, Oferta de Amor, e eu quero sempre estimular e incentivar os amados irmãos a conversar com o nosso Deus, que é o Senhor das nossas vidas, para que, conversando com Ele, Ele coloque no seu coração um alvo, não é isso? Como a gente conversou aqui na Assembleia, a igreja não estabeleceu um alvo geral, mas deixou que cada irmão faça um alvo entre você e Deus, para entregar no dia 31. O dia 31 é o dia que nós estamos colocando como dia referência, mas é claro, o irmão pode entregar em qualquer data, em qualquer ocasião, a sua oferta de gratidão e amor. Sabendo, meus amados irmãos, que nós somos gratos a Deus, até pelo nosso choro. Nós tivemos um culto aqui, quinta-feira, lindíssimo. E no final do culto, não sei por que razão, me falaram: pastor, nós vamos fazer um culto desse uma vez por mês. Depois eu fiquei achando, viu, irmão, que é por causa da mesa, que foi distribuída. A mesa que foi distribuída. Mas é brincadeira. Foi realmente um culto lindíssimo, belíssimo e emocionante, quando nós fizemos um dia de ação de graças. Porque sabemos que Deus de fato é quem nos guia. E Ele é o Senhor. Aquele hino que foi cantado aqui foi lindo. Ele é o Senhor do nosso sorriso, mas é o Senhor também do nosso choro. A Deus toda honra, toda glória e todo louvor. Vamos pensar nisso com muito carinho. Hoje, meus amados irmãos, estamos encerrando o mês das artes e o povo batista comemorou esta semana. Cadê a Regina? Você achou que eu tinha esquecido, né? Eu passei caladinho a semana toda. Não dei parabéns nem nada. Ela deve ter esse pastor, nossa, eu vou te falar, é um homem esquecido. Mas o povo batista, nesta semana, destaca e agradece a Deus o ministério de música. Nossa igreja é uma igreja privilegiada, tem grandes artistas do Senhor, que estão no coral, né? Que estão nas outras atividades artísticas de nossa amada igreja. E como a gente não tem como presentear a igreja toda, porque o único que não é artista aqui é o pastor, mas os outros, então a gente vai dar uma pequena lembrança, viu? Como nossa ministra de música, e presenteando a Regina, eu gostaria que os nossos irmãos artistas de Deus, porque usam os seus dons para glorificar e exaltar o nome do Senhor, se sintam também homenageados. Eu vou chamar aqui a irmã Josinéia, para que ela possa entregar em nome da igreja. Pega aí, gente. Você que sabe se você escondeu o negócio. E a Josinéia então vai entregar em nome da igreja essa pequena lembrança. Muito obrigada à igreja e eu estendo esse carinho a todos os que me ajudam, né, nesse trabalho, porque eu não faço o trabalho sozinho, né? Eu tenho o Gilmar ajudando, a sua família, tem os coristas, tem os que me ajudam na regência, tem a Laís também, que é ministra de música, o Clérison está aqui com a gente também, é ministro de música, né, o Didson. São tantos que têm nos ajudado, apoiado o nosso ministério e a igreja como um todo. Eu quero agradecer de todo o meu coração a cada irmão, porque se não fosse a força e o apoio dos irmãos, a gente não estaria aqui. Eu quero agradecer de todo o meu coração.
E, peraí, agora eu fiquei meio desorganizada aqui. Tanta emoção. Nós vamos cantar, né? Nós vamos cantar, e os irmãos que têm os dízimos e as ofertas podem trazer o gasofilácio. E nós vamos cantar um hino que todos gostam. Sou feliz. E no encarte do boletim tem a história de como foi feita a letra desse hino. Foram momentos de tristeza, de aflição, e esse irmão, ele conseguiu, inspirado por Deus, escrever que, embora as circunstâncias fossem adversas, ele poderia ser feliz com Jesus. E é essa a nossa felicidade, que não depende de circunstâncias. A nossa felicidade está no Senhor. Então, assentados mesmo como os irmãos estão, nós vamos cantar Sou Feliz. E vamos pensar nessa letra aí. Eu não vou contar a história, não, a história está lá, vocês vão ler, quem não conhece. Mas momentos de muita tristeza. Às vezes, quando eu estava adaptando o texto, eu fiquei pensando, se fosse eu não sei se eu teria essa força. Quer dizer, teria, porque eu tenho Jesus. Mas é muito difícil. Mas sou feliz com Jesus. Se
Ti. Eu convido o irmão, o diácono Josué, para orar, agradecendo a Deus pelas ofertas e os dízimos. Amado Deus e eterno Pai, nós somos felizes mesmo, Senhor, pela salvação que recebemos de Ti. Ó Senhor, muito obrigado pela nossa felicidade. Que felicidade, Senhor Deus, os salvos têm, não só de cantar esse hino, mas muito mais pela salvação recebida de Ti. Muito obrigado, Senhor Deus, pelas ofertas, pelos dízimos colocados aqui no Deus do Pedaço. Que sejam usados para engrandecimento e propagação do Teu Evangelho. Ó Deus, abençoa-nos e nos guarde. Abençoa, Senhor, a mensagem que iremos receber agora. Que ela ache guarida em nossos corações. Muito obrigado pela igreja, pelos dirigentes da igreja, pelo pastor e a comemoração da Regina. Muito obrigado, Senhor. Sempre conosco, em nome de Jesus. Até aqui nos ajudou o Senhor e sempre cuidará de nós.
com hinos de adoração. Esse momento deveria ser o pastor para apresentar o nosso pregador, mas ele falou que eu deveria fazer isso. Então é com muita honra que eu convido Cleverson, ministro de música Cleverson Pena, da igreja e a família está aí, a Lete, os filhos, Davi e Lucas, e ele é da Igreja Batista do Pau Preto, também ligado à parte da música, e é um privilégio, porque ele foi meu aluno, mas ele foi meu aluno depois que eu fiz o curso do IFC lá no Barro Preto, ele foi meu professor, então a gente fez uma troca, né? É um grande prazer, Cleverson, você estar aqui com a gente. Deus te abençoe. O privilégio é todo nosso, né? Foi muito propício a música que foi tocada antes, Deus cuidará de ti, né? Porque vou precisar, né? Muito. Que Deus esteja cuidando, né? Só tem uma diferença, né? Porque assim, no caso não é triste o coração está alegre. Mas Deus cuidará de nós, cuidará de todos nós, como sempre tem feito. É uma alegria, com certeza, um prazer a gente estar presente aqui com vocês. Não tinha vindo aqui no tempo novo, que não é um tempo novo, mas é um tempo atual. E a gente vê o cuidado de Deus com essa igreja que tem cuidado do reino de Deus. Coisa boa, né? Realmente, como a professora Regina falou, eu tive o privilégio de ser aluno dela. Como ela é muito boa professora, depois eu tive o privilégio de ensinar um pouquinho também, trocar uma experiênciazinha com ela, né? Mas é porque ela é tão boa que ela conseguiu mais ou menos me formar. Alegria demais. Pastor Alquimar, família. Glória a Deus. Meus irmãos, falar da palavra de Deus é sempre um privilégio, mas também um grande desafio. Falar encerrando o mês da música, a comemoração do músico batista, é também um grande desafio, porque as artes, de maneira geral, são muito permeadas aí, né, nesse contexto bíblico, no nosso culto, e tudo isso coopera para a presença e a operação de Deus na nossa vida, no nosso dia a dia. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho aqui, conversar um pouquinho com os irmãos. Queria pedir os irmãos para abrirem as suas Bíblias, um texto bastante já conhecido, mas que, como sempre, se renova em nossas vidas. Texto de João, capítulo 4, versos 19 a 24. João 4, 19 a 24. Enquanto os irmãos abrem, vamos já lembrando aqui, né, que nesse texto, Jesus, em uma de suas andanças, indo para a Galileia, ele passa numa cidade samaritana chamada Sicar, onde ele para num poço para descansar e ele encontra ali uma mulher samaritana. Não vou ler o texto todo. Jesus fala ali algumas coisas com aquela mulher, e aí a partir do verso 19, a mulher inicia falando da seguinte maneira para Jesus: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito
e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Amém? Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, porque até aqui o culto já foi lindo e maravilhoso, Pai, um presente ao Senhor e a nós, Pai querido. Muito obrigado, Deus, pelo privilégio de estarmos aqui, nos reunindo em Teu nome, Pai. E agora clamamos ao Senhor a Tua misericórdia sobre a minha vida, Pai, e sobre as nossas vidas, sobre a Tua igreja, para que o Senhor possa mais uma vez falar ao nosso coração, instruir-nos, ó Pai, na Tua palavra, para caminharmos, ó Pai, os Teus caminhos, ó Pai. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Bom, esse texto é um texto já bastante conhecido, quando a gente fala sobre essa questão de adoração. Mas, e aí quando Regina fez contato comigo, né, e falou sobre o dia, o que seria, Deus de imediato me tocou, né, porque na verdade isso aqui tudo que a gente vai falar é um trimestre, né, de aula, né, então eu pedi a Deus que Ele recortasse, né, o que exatamente que Ele queria que fosse falar nessa manhã. E aí esse texto veio ao meu coração, principalmente no verso 24, que diz: Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Quando nós falamos de música, mês das artes, dia do músico batista, inícios de música e tantas coisas, a adoração está muito junto com isso tudo. Porque, na verdade, a arte é uma forma de expressar a nossa adoração a Deus, né? A arte por si só, ela é apenas um instrumento, a música é apenas um instrumento que nos conduz, que nos ajuda a caminhar nesse processo de adoração a Deus. Afinal de contas, a gente sabe muito bem que a música ela é amplamente utilizada tanto para a igreja quanto não para a igreja, né? A diferença é que nós aqui o fazemos dedicando ao Senhor e o fazemos para o Senhor. E aí, assim como tantas outras coisas que a Bíblia nos ensina, né? E eu fiquei muito feliz quando eu li aqui também um boletim, o canto consciente ou canto mecânico, né? Nós pensamos exatamente nisso. O que é a música dentro da adoração na Igreja das Alterosas, na Igreja Batista das Alterosas? O que é a adoração dentro da Igreja Batista das Alterosas? O que é a adoração na vida de cada um dos irmãos? O que é os sinos na adoração na vida de cada um dos irmãos? Ele é uma forma ou ele é um conteúdo em si mesmo, né? Bom, e o que nós vamos falar então aqui é sobre como a música, como a adoração deve estar permeando a nossa vida de segunda a segunda, e não somente nos nossos cultos. Bom, o que é adoração? E aí já é importante a gente fazer uma pequena distinção de um termo que a gente usa muito colado no outro, né, pastor? Que é o momento de louvor e adoração. E tem diferença de louvor e adoração? Será que é tudo sinônimo? Será que é diferente? Quando a gente vai estudar a palavra, se a gente for olhar no dicionário, a gente vai ver que louvor, ele é um elogio, ele é um mérito. Então você elogia alguém, você presta um louvor a alguém, né? O irmão Gibson executa com louvor esses sinos, e realmente às vezes até é melhor escutar com os olhos fechados e o ouvido aberto, porque vai dando uma certa agonia olhar para sinos. Então ele executa isso com louvor. Nós podemos também elogiar a Deus pelo que Ele é para nós. Então nós temos aí um ato de louvar, de exaltar, de glorificar, né? Uma expressão de exaltação a Deus. Mas e a adoração? A adoração
adoração, quando a gente vai procurar na Bíblia, o termo mais utilizado para adoração é o termo original proskuneo, que quer dizer se inclinar, beijar o chão, reverência. Sabe aquela cena tão típica, né? Que a gente vê às vezes em outros países, né? Que ainda não tem essa cultura, né? De se dobrar com o rosto em terra. E isso é uma forma de você prostrar. Mas por que a gente prostra perante alguém? A gente prostra reconhecendo a autoridade de alguém. Você só vai se prostrar diante de algo que você reconhece ser maior do que você. E nós, como cristãos, assim a gente espera, nos prostramos reconhecendo a autoridade, a grandeza e o domínio de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Então, adorar a Deus é muito mais do que cantar. A música é um veículo maravilhoso de adoração, mas a adoração é reconhecer que Deus é Deus. E para que a gente reconheça alguém, quando eu cheguei aqui hoje, de longe eu vi a Regina, mas também vi meus primos ali, o Eli e a Dalva, e aí minha esposa falou assim: o Eli e a Dalva, acho que eles não me reconheceram na hora que eu passei. Porque para você reconhecer alguém, você tem que conhecer essa pessoa. Então só vamos reconhecer Deus como Deus se nós conhecermos a Deus. E como conhecer a Deus, pastor? Como que você conhece alguém? Caminhando com essa pessoa, conversando com essa pessoa, ouvindo dessa pessoa. Então, para que a gente possa falar de adoração, nós temos que falar da grandeza de Deus, para que nós façamos esse reconhecimento da grandeza de Deus, e para que a gente possa fazer isso dentro e fora dos nossos cultos, nós precisamos caminhar com Deus dentro e fora dos nossos cultos. E aí é que começa o grande desafio. Porque quando nós falamos da adoração dentro do culto, é mais tranquilo de se enxergar. Quando nós falamos da adoração da música, é mais tranquilo também de ver. Porque nós cantamos músicas de adoração a Deus. E quando nós continuamos o nosso culto fora da igreja, continuamos reconhecendo a Deus como nosso Senhor. E aí vem alguns detalhes que a gente quer conversar nessa manhã com os irmãos. Esse nosso querido pastor tem uma ilustração que ele sempre traz, já deve ter falado aqui nesse culto, eu acho que sim, que eu acho algo maravilhoso, que é de uma pessoa que comprou um carro. Falar assim: mas o Clécio começou falando de música, passou para adoração e agora vai falar de compra e venda de veículos, né? Acho que ele está meio perdido, é novo esse negócio de pregar, está meio perdido. Mas a pessoa compra um carro, é o carro do sonho dela, é aquele carro que ela vai comprar, aquele espaçoso, grande, luxuoso, sabe? Aquele mais bonito, da cor que você queria. Esperou eles fazerem esse carro, não pegou o que estava pronto lá na fábrica, não escolheu da cor que você queria. E aí você vai sair com esse carro para a concessionária. E aí você queria levar alguém muito importante com você. E aí você escolhe Jesus para buscar esse carro para você. Que, afinal de contas, toda a sua vida é dedicada a Ele, né? E aí você sabe o que você faz? Rapidamente, você pega a chave daquele carro e corre para o banco do motorista e fala: Jesus, entra de carona. Pronto, eu vou te mostrar um carro novo. E aí, o Mar sai dirigindo com seu carro pela cidade.
levando Jesus de carona. E quantas vezes nós lutamos, nós batalhamos, nós trabalhamos, não para comprar bens materiais, mas pela nossa família, pela nossa vida, pela nossa igreja, mas na hora de entregar a chave e o volante, pastor, a gente segura e põe Jesus no carona. Sabe por quê? Porque nós ainda temos dificuldade em reconhecer quem Deus é de verdade. É Ele o melhor motorista. É Ele que deve dirigir a nossa vida. Nós insistimos em viver a nossa vida, às vezes alguns até se esquecem dele, outros às vezes se lembram, mas se lembram para levar no carona. Tem gente levando até no porta-mala, viu, pastor? Infelizmente. Mas temos muita dificuldade em entregar a direção de Jesus. E essa dificuldade não está na direção. Essa dificuldade está em reconhecer quem Deus é. Porque quando nós reconhecemos quem Deus é, não temos problema em entregar o volante, não temos problema em nos prostrarmos diante dele, não temos problemas em adorar a Deus, em espírito e em verdade. E aí, quando nós passamos por essa dificuldade em reconhecer isso, aí a gente começa a inventar coisas, começamos a inventar problemas, começamos a produzir dificuldades para nós mesmos. Porque aí de repente você está dirigindo seu carro e você pega a rua errada. Aí você fala assim: mas Jesus está do meu lado aqui, não serviu para nada, nem para falar que eu estava entrando na contramão. Aí você anda mais um pouco, vem um outro carro e te dá uma fechada, e você fala assim: Jesus vai de novo, o senhor estava aqui do meu lado e nem para proteger. Mas meu querido, o carona não consegue frear o carro, o carona não consegue dirigir o carro, o carona, ele é só o carona. E aí nós começamos a trazer esses empecilhos para a nossa vida também. É um adoecimento, é alguém que entrou, saiu da igreja, é aquela música que foi cantada domingo à noite, que não é que eu gosto mais, é aquela palavra que o pastor falou que também não agradou muito. Porque na verdade, nós é que estamos querendo dirigir a igreja, nós é que estamos querendo dirigir a nossa vida, nós é que estamos querendo dirigir a nossa família. Dirigimos porque não confiamos em entregar a direção. Temos dificuldade com os cultos das nossas igrejas porque não nos prostramos diante do Senhor do culto da igreja. Temos dificuldade em reconhecer porque não conhecemos. Quando você vai ao médico, o médico fala assim: vamos ter que fazer uma cirurgia. Você pensa assim: bom, eu não entendo disso, ele que entende, então vou deixar eles darem uma anestesia aqui, vou deixar eles colocarem 4 parafusos na minha coluna, porque eles é que sabem disso. E aí você não fica lá assim: aperta mais um pouquinho esse parafuso para mim, então, tira, coloca ele mais para cima, coloca ele mais para baixo. Porque nós reconhecemos que o médico é que é especialista. Mas na nossa vida, a gente fica com Jesus assim: não, tudo bem que o senhor está chamando para isso, mas dá para esperar mais um pouquinho? Vamos empurrar um pouquinho nessa lá? Essa igreja não, vamos na outra? Não, essa semana também não, vamos segurar um pouquinho? Oral? Não, prefiro louvor. Porque não reconhecemos que Deus é o especialista, que Deus é quem sabe todas as coisas, que Ele é que está no controle de todas as coisas. E aí, nós começamos a olhar mais para as formas do que para os conteúdos. E quando a gente fala de forma e conteúdo, a gente precisa destacar que a forma ela é muito importante. Vamos pensar aqui no medicamento que você vai tomar.
Se é um medicamento que é preparado para você tomar em forma de comprimido, será que vale a pena amassar ele com água e colocar na seringa e injetar na veia, pastor? Não deve ser muito recomendado. Não tentem fazer isso em casa, viu? Por favor. E se for o contrário? Se for um medicamento injetado, será que eu posso colocar ele na colher e engolir via oral? Também não deve ser muito recomendado. E às vezes com os nossos cultos, nós também fazemos isso. Olhamos mais para a forma do que para o conteúdo. O que é a colher? O que é o comprimido? O que é a seringa? É a forma. Ela é muito importante para levar o conteúdo. Mas se você tiver com muita dor e tiver uma seringa vazia, o que você vai fazer com ela? Nada. Se você tiver com muita fome e tiver uma colher vazia, o que você vai fazer com ela? Nada. Se eu te der um comprimido de farinha, você pode até engolir, mas também não vai fazer nada. E aí, quando nós temos essa dificuldade de reconhecer o senhorio de Deus, nós começamos a ter problema com o conteúdo e começamos a pensar mais na forma do que no conteúdo. E aí nós começamos a prestar mais atenção se a Regina está fazendo a liturgia do culto com as músicas que a gente gosta ou se não está colocando muito aquelas músicas que eu gosto tanto. Hoje teve mais cântico, teve mais cantor cristão que cântico. Outro dia teve mais cântico do que cantor cristão. Hoje o coral cantou uma música a mais, eu achei, podia ter cantado menos para o pastor pregar mais. Hoje o pastor pregou muito, podia ter pregado menos também. O Cléber, então, já precedeu o tempo dele. E assim nós vamos, porque a forma passa a ficar mais importante do conteúdo, porque o conteúdo a gente está querendo evitar ele. Porque a gente não quer reconhecer o conteúdo do Evangelho, da Bíblia, como soberano sobre a nossa vida. E aí a adoração vai ter dificuldade de acontecer, Regina, independente do que se faça de liturgia, independente de quem esteja cantando, independente do que se esteja cantando. Porque nós só vamos adorar como Igreja Batista de Alterosas em espírito e em verdade se aceitarmos o senhorio de Jesus sobre a nossa vida e sobre a Igreja Batista das Alterosas. Para reconhecer a Deus, nós precisamos de ter um relacionamento com Deus. E relacionamento com Deus não se tem apenas no domingo de 10 às 11h30. Não se consegue ter conhecimento de Deus só vindo no culto de quinta-feira. Não se consegue ter relacionamento com Deus só no culto de domingo à noite. Outro dia eu escutei uma analogia que eu achei muito interessante, que nós temos sempre aquela questão assim, de que os cultos são um ponto alto da nossa semana, né? Como crente, né? Porque é o momento que nós nos lemos e temos sinos, e temos piano, e temos tantas coisas belas. E aí nós achamos que o culto é o ponto alto. Outro dia eu escutei uma analogia muito interessante, que a pessoa disse assim: o culto não é um jogo de futebol. O culto é o intervalo do jogo de futebol. É quando nós nos reunimos para acertar o nosso culto durante a semana. Porque o nosso culto individual, ele acontece de domingo a domingo, sem interrupção, sem pontos altos, sem pontos baixos. É dia a dia, é acordando, é orando, é lendo a Bíblia, é dedicando a nossa vida ao Senhor, é entregando a condução da nossa vida ao Senhor, é tirando Jesus do banco do carona e colocando no banco do motorista. E essa é a adoração em espírito e em verdade. A adoração em espírito e em verdade não é a forma, não é olhar para a igreja e ver se o pessoal está cantando em pé ou sentado, com a mão erguida ou com a mão baixada, baixa. Se o pessoal está cantando alto ou está cantando desanimado. Porque Deus está falando ao coração daquelas pessoas que o estão adorando em espírito e em verdade. E não necessariamente você está adorando em espírito e em verdade
somente se você estiver com sua mão levantada. Mas você vai estar adorando em espírito e em verdade se você estiver com o seu coração prostrado diante do Rei soberano. E quem é esse Rei soberano? Eu não vou me alongar aqui mais, mas se buscarmos aqui na Bíblia, nós temos N exemplos de quem é esse Deus. E quem é esse Deus para você? E aí vem a segunda advertência da manhã deste domingo. Às vezes nós não queremos conhecer a Deus, nós queremos fazer uma caixinha nossa para o Deus que a gente quer. E às vezes nós preferimos formatar Deus do tamanho que a gente quer que Ele seja, muitas vezes para que Ele continue só no banco do carona, mas não queremos conhecer a Ele como Ele é através da Sua palavra, como Ele é através dos dia a dia da nossa vida, com o que Ele pode e com o que Ele quer fazer no dia a dia da nossa vida. E aí, meu irmão, se você começar a caminhar com Deus, você vai entender o que é o temor do Senhor. E se você tiver o temor do Senhor na sua vida, você vai reconhecê-lo como Deus soberano. Você vai reconhecer que Ele é o Senhor da sua vida. E você vai urgentemente tirar Ele do banco do carona e colocar na direção da sua vida. Você vai urgentemente parar de se preocupar tanto com a escolha das músicas, com a ordem de culto, e se preocupar em urgentemente se prostrar diante desse Deus. Porque quando lemos a Bíblia e vemos as manifestações de Deus diante do seu povo, pessoas que nós consideramos abençoadíssimas não ficaram em pé diante da glória desse Deus. Pessoas comprometidas com Ele, que colocavam Ele no banco do motorista, se prostravam diante dele pelo brilho da sua glória. Mas nós preferimos ofuscar o brilho dele para que a gente continue dirigindo. Então, meus irmãos, o que eu queria colocar com os irmãos nessa manhã é que, para que a gente possa pensar em adoração, primeiro precisamos pensar sobre quem é Deus. Nós primeiro precisamos reconhecer quem é Deus. E para conhecer Deus, precisamos andar com Ele. E para andar com Ele, só tem um jeito: é convidando Ele para andar com você mesmo e colocando Ele na direção da sua vida. E aí, eu não quero só que a gente leia sobre isso, porque senão, mais uma vez, nós vamos estar apenas olhando a forma e não o conteúdo. Mas eu quero convidar a cada um a se colocar de pé agora. Se coloque de pé. E eu queria que, por alguns segundos, aí no seu coração, o irmão pensasse: quem é Deus? Quem é o Senhor soberano sobre toda a terra e céu? Que Deus é esse que criou toda a terra e céu? Que Deus é esse que fez a terra como o estrado dos seus pés? Que Deus é esse que pôs limites ao mar, que colocou as estrelas fixadas no céu, que criou os animais, que criou a mim, que criou a você? E agora, ainda no seu coração, eu queria que você respondesse para você mesmo: quem tem sido esse Deus na sua vida? Ele também tem sido esse Deus que criou todas as coisas? Ou ele tem sido um ajudador somente nas horas difíceis?
Ele tem sido alguém que nós nos lembramos dele mecanicamente ao dizer: se Deus quiser, o meu plano vai dar certo? Ou ele tem sido o Senhor da sua vida? Ou ele tem sido o condutor da sua família? Pai querido, Deus amado, muito obrigado, ó Deus, pelo rico privilégio, ó Pai, de prestarmos um culto ao Senhor junto com os nossos irmãos. Muito obrigado, ó Pai, porque o privilégio ainda maior é de prestarmos um culto ao Senhor dia a dia, semana após semana, minuto a minuto, ó Pai, louvando ao Senhor pelo que o Senhor é, ó Pai, mas principalmente reconhecendo, ó Pai, que nós não somos nada, que nós devemos sim ficar com o nosso rosto em terra perante o Deus que tudo é, o Deus que tudo fez, o Deus que tudo faz, o Deus que tudo fará em nossas vidas. Pai querido, nós agradecemos pelo privilégio de termos de reconhecer o Senhor, Pai, de conhecer a Ti com o véu do templo rasgado, Pai, tendo acesso até a Tua presença, Pai, tendo acesso, Pai, à Tua palavra que nos indica quem Tu és, Pai. Ajude-nos, Pai, a conhecer a Ti mesmo, Pai, sem véu, sem nenhum impedimento, Pai, principalmente, Pai, sem os impedimentos que nós colocamos, Pai, porque, Deus, reconhecendo quem Tu és, nós a cada dia queremos nos aprofundar na Tua presença e na Tua beleza, Pai querido, para que assim nós possamos utilizar a música, para que assim nós possamos utilizar as artes como uma forma, Pai, para um amor sincero, para um reconhecimento sincero do Teu senhorio, que é o nosso conteúdo da adoração ao Senhor, Pai querido. Ó Deus, fala nos nossos corações, ó Pai, inquieta os nossos corações, ó Pai, não só agora, mas ao sairmos daqui, ao dormirmos, ao levantarmos cada dia desta semana, Pai, que possamos lembrar que o Senhor deve ser o condutor da nossa vida. Que nós possamos lembrar, ó Pai, que dias difíceis devem ser dias acompanhados de ainda mais oração, ó Pai, de mais dedicação ao Senhor, ó Pai, porque tudo vem do Senhor, ó Pai querido. Tudo é do Senhor, é para o Senhor, é sobre o Senhor, Pai. Ó Deus, apequena o nosso coração, o nosso ser ainda mais diante da Tua inenarrável presença, Pai, diante da Tua grandeza, Pai, para que nós possamos reconhecer a Ti e colocar o Senhor no Teu devido lugar, de Deus e Senhor soberano da nossa vida, Pai. Ó Deus, balança o nosso coração, Pai, mexe com as nossas famílias, ó Pai, para que nós possamos reconhecer ao Senhor a cada minuto, em cada pessoa, Pai querido, e que aqui, ó Pai, estejam pessoas que representam ao Senhor, que representam o Teu reino, não aqui dentro deste prédio, mas nas escolas, nos serviços, nos lares, nos supermercados, nos bancos, ó Pai, porque o Senhor é o endereço onde nós somos o endereço onde o Senhor deve ser encontrado, Pai querido. Molda as nossas vidas ao Senhor, ó Pai, e não nos permita que nós moldemos o Senhor as nossas vidas, Pai. Tenha misericórdia de nós, ó Pai. Fortalece-nos, ó Pai, para que nós possamos enxergar o Senhor e reconhecê-lo. Em nome de Cristo Jesus, ó Pai, é que nós oramos, Pai. Amém. 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 Podemos sentar. Que palavra boa, né? Que Deus, a cada momento, nos faça refletir sobre isso. Que a adoração é um estilo de vida, não um momento, mas um estilo de vida. E vamos louvar ao Senhor. Eu convido mais uma vez os irmãos para se colocarem em pé. Nós vamos louvar com o hino 385, a primeira e a terceira estrofes, falando sobre o louvor. Vamos nós louvar ao Senhor, não só através da música. Eu sempre falo que quando eu gosto muito de olhar para o céu, e quando eu vejo o céu, as estrelas, eu glorifico a Deus
Deus, eu louvo ao Senhor. Só da gente olhar, de agradecer, porque é um Deus tremendo, um Deus grande, a quem a gente pode louvar. Que o amor de Deus, o Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as santas consolações do Espírito Santo de nosso bom Deus esteja com toda a sua igreja aqui nas Alterosas, como com toda a cristandade espalhada pela face da terra, hoje e eternamente. Amém.
Amém.